leitura, tudo bom com vocês? Estamos de volta para dar continuidade ao nosso projetinho de leitura do Stephen King, aquele que eu acredito que vocês estão me acompanhando ali, devagar e sempre, não é mesmo? E dessa vez nós lemos mais um clássico do Sr. Stephen King. Talvez pouco conhecido, mas tenho a honra de ler desta vez A Metade Negra. E olha que dessa vez eu tô com uma capinha mais fácil de vocês enxergarem, né? Mais bonitinha. Esta edição é a da Francisco Alves do Brasil. E sim, eu acredito que essa é a única edição existente no Brasil. Então essa é uma das poucas e únicas capas que vocês vão encontrar por aí da Metade Negra. Aliás, este é um livro considerado raro no meio literário de Stephen King, tá? A Metade Negra, então, meus amigos, foi lançado originalmente nos Estados Unidos pela nossa conhecida Viking Press aqui no Brasil. A Metade Negra foi lançada em 1991 pela Francisco Alves do Brasil, se tornando então o 16º livro de romance publicado pelo Mestre King. Lembrando, meus colegas, que eu estou descontando desta contagem cronológica todos os livros de contos e todos os livros da Torre Negra. Eu tenho de fazer um comentário a respeito dessa edição. Foi uma edição relativamente difícil de ler. Ficou meio penoso para se acostumar com algumas palavras diferenciadas que é utilizado lá em Portugal. Mas depois de um tempo você acaba se acostumando. Mas eu acredito piamente que eu teria aproveitado um pouquinho melhor se a tradução que eu tivesse conseguido fosse a brasileira. Porque em 1991 a gente já não chamava uma madeira de beberrão. Enfim, vamos então à história, gente. O que a Metade Negra traz pra gente, não é? Nós conhecemos então ali Ted Beaumont. Eu nunca sei se eu pronuncio certo o nome dos personagens, entendeu? Mas é o que vai ficar pra agora. Então a gente conhece o Ted, né? Vai fácil chamar ele de Ted. O Ted, ele tem uma família, ele é casado com a Elizabeth e ele tem 2 filhos, são gêmeos, a Wendy e o Willie. Acontece que o Ted, ele não é muito feliz nas suas escritas pessoais, né? Os livros que ele escreveu sob o seu nome não fizeram, oh meu Deus, tanto sucesso. Mas ele acabou criando um personagem pseudônimo para outro tipo literário. E então, aí nós conhecemos George Stark. É justamente quando um super fã do Ted começa a fazer umas ligações assim, entre esses dois, e ele acaba descobrindo que o Ted é o George, e vice-versa. Só que antes que isso virasse uma bagunça, antes que esse super fã revelasse quem ele era, ele resolveu que na verdade estava na hora de acabar com essa parada e que ele podia sim fazer o próprio nome, então ele ia acabar com o nome do George Stark. Ele mesmo ia dizer, oi, sou eu, e ponto final. E é aí, senhores, que o livro realmente desenrola. Sim. Porque, de forma sobrenatural, como só o nosso mestre Stephen King consegue fazer, o George Stark entra em cena. E eu acho que você deve estar se perguntando, e quando o Stark entra em cena, é que a gente começa a se desenrolar numa verdadeira caça. Vai acontecendo determinadas situações que nos traz a cena nada mais, nada menos do que o nosso detetive Alan Pangborn. Sim, se nós temos um detetive é porque o George Stark fez muita porcaria aí nesse cenário, né? Nesse meio tempo, o Ted então acaba entrando em contato com a real situação que ele viveu quando ele era menor, né? Porque ele bem no início do livro já descreve uma cena bem interessante e obviamente já nos explica grande parte do cenário da história. E ali ele começa então, com a ajuda de um colega da faculdade, a montar um plano para acabar de vez com essa palhaçada, né? Resultado que ele consegue, né? Mas não sem pagar um preço muito grande. Depois desse resumo, se você quer saber exatamente
qual é a ideia do Ted, o que, que o Ted faz para parar esse louco e como ele descobriu tudo isso, vamos pegar o livro, vamos ler e devorar essa história que assim, ó, cara, é show de bola. Vamos agora então partir para as escolhas literárias ou sobre a escrita de Stephen King em A Metade Negra. Nesse livro, o King também não experimentou muito com a gente. Ele utiliza ali do narrador em terceira pessoa. Basicamente, nós temos duas visões. Nós temos o Ted, né, tentando descobrir o que está acontecendo, por que está acontecendo, né, por que ele é o alvo. E do outro lado, nós temos o George Stark querendo defender a sua posição e explicar e justificar todas as ações que ele fez durante o livro, porque ele tem todo o direito de estar fazendo aquilo, né? Então o livro basicamente é dividido entre as duas metades. Tem também uma ou duas partes que são pontuadas pelo detetive, o Alan Pangor. Mas, essencialmente, é os dois falando. Ele dividiu o livro em duas grandes partes e o resto são capítulos normais, né? Que, claro, vão falando sobre o próprio desenrolar do livro. Não tem muito segredo ali nas divisões, né? No final das contas, toda a estrutura utilizada por ele, eu achei, assim, cara, show de bola, né? É um livro que, apesar da tradução, como eu já comentei ali no início, quando você se acostuma com a linguagem, o livro desenrola assim, ó, sinistramente. É bem estilo Cães de Aluguel ou Pulp Fiction, sabe? Então eu acho que pegar uma sacada totalmente diferente do que ele escreve já foi um começo bem legal. Então, não é que não tem terror, né? Mas o terror, ele é um terror mais brutal. Ele é mais físico, entendeu? É medo da morte mesmo. É o pânico de alguém te perseguindo. Então é aquelas coisas que a gente já tá meio acostumado nos filmes tipo de gangster, sabe? Então eu me sentia muito num filme de gangster. Então foi muito foda, porque eu olhava assim, caralho, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O que o George Stark vai fazer agora? Como é que eles vão pegar esse safado? É muito empolgante. É bem assim que tu se sente, eletrizado. Foi como eu me senti a respeito do livro. Apesar dele não terminar feliz, os personagens representados acabam meio que passando uma expectativa ou traduzindo seus pensamentos a respeito de tudo que aconteceu. Então você fica pensando, pode ser que venha mais coisa aí depois, né? Vamos partir agora para as curiosidades, que também é um outro ponto que eu gosto muito de falar para vocês. O que eu achei sobre a Metade Negra, né? Quem mais acha que teve um filme? Levanta a mão. Esse filme do Jorge Romero, ele foi feito ali em 1990, mas ele só foi oficialmente lançado em 1993. Também tem mais uma coisa legal para falar sobre, que é, pela primeira vez eu consegui ver alguma coisa do tipo. Foi feita uma adaptação para um jogo de videogame, para o DOS, né? E eu acho que eu vou dar uma procurada para sacar se vale a pena ou não dar uma jogadinha nele só para sacar de calé. Mas eu achei interessante que um livro tenha sido adaptado para um jogo. Não é a primeira vez que eu ouço falar disso, mas considerando a época, é no mínimo interessante que haja essa referência, né, gente? Mas continuando com as curiosidades para vocês, né, gente? Se eu fosse falar sobre as referências literárias que tem, a gente de cara já tem duas referências. A primeira delas é uma referência mais regional, tá, do que direta. Nós estamos falando de Ludlow. Sim, Ludlow, para quem não se lembra, é a mesma região de O Cemitério Maldito. Né? A gente tem alguns personagens recorrentes. Entre eles é citado o antigo xerife da cidade, numa referência completa e exclusiva a Cujo, né? Porque ali a gente começa a entender uma cronologia. Agora, falar para vocês da onde que surgiu a ideia de A Metade Negra, né? Forçando ali no site, a gente acaba descobrindo que o Stephen King teve assim, fazia um tempo ele queria escrever sobre como ele achava
que era a mente de um escritor, né? O que ele não sabia era como que ele ia trazer essa ideia à tona, como é que ele ia trazer o cara, né, de volta. Até que um dia ele estava andando, passeando ali, né, como sempre, ele está sempre passeando, e daí ele viu um monte de corvos. E quando ele viu aquilo, ele lembrou daquele poema. Na hora ele disse, cara, eu já sei como é que eu vou fazer esse livro. Eu só tenho que ir para casa e escrever. E a gente pensa, meu colega, quanta criatividade. Tá maturando uma ideia, ele vê uma coisa ali, pá, saquei como é que eu vou fazer aquilo ali. Tinha que ser Stephen King, né, gente? Encerrando, então, as curiosidades. Mas eu não podia ir embora, não sem falar para vocês qual é o próximo livro da ordem literária de leitura. E esse, meus senhores, é um clássico de início, meio e fim. Um clássico de um dos mais conhecidos dele, além de It a Coisa. É nada mais, nada menos do que Trocas Macabras. Mas fica a dica, esse é o próximo da leitura e esse sim arrepiou só de já saber o nome, né, gente? É um dos mais comentados, é um dos mais cotados, é um dos mais bem vistos livros do Stephen King e já arrepiou, tanto quanto arrepiou quando eu fui ler It. No mais, galera, eu fico por aqui. Eu aguardo vocês no próximo vídeo para que vocês me acompanhem nessa leitura. Não posso deixar também de pedir para vocês se inscreverem no canal, gente. Não custa nada. Para vocês compartilharem o vídeo, para vocês escreverem, comentarem, deixar o seu like ali, se gostou, se não gostou, o que vocês acham, se o George Stark merecia aquilo que aconteceu com ele, se ele não merecia, se é mesmo um gangster, se não é, o que vocês acham do Ted. Então, comenta aí e a gente se vê no próximo vídeo.